Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5 hoje, Bem-aventurados os aflitos. Falarei hoje da justiça das aflições e das causas atuais das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos podem efetivar-se somente na vida futura. E sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, um engano. Mas mesmo com a certeza, é difícil compreender a conveniência de sofrer para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito. Mas então aí fica uma pergunta: por que sofrem uns mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem ter feito nada que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que aos outros tudo dá certo. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam repartidos de forma tão desigual entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Mas Deus é soberanamente bom, justo e perfeito e não age com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Através dos ensinos de Jesus, Deus põe os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os maduros o suficiente para compreendê-lo, lhes revela completamente a mencionada causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Muitos dos males terrestres são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de seu orgulho e ambição? Quantos se arruinam pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram de interesses ou de vaidade e que o coração não tomou parte alguma? Quantas doenças decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixou que neles se desenvolvessem o orgulho, egoísmo, e aí mais tarde, quando colhem o que plantaram, admiram-se da forma que são tratados e da ingratidão deles. Questionem-se a si próprios. Questionem-se, vocês, nós, todos que nos sentimos feridos no coração pelas decepções da vida, pelas injustiças que consideramos, analisemos passo a passo a origem desses males e que possamos refletir se não poderíamos dizer: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, se eu estaria nessa condição. Então a gente se questiona, e quem já não se questionou também, né? A gente tem que parar para se questionar: se eu tivesse feito, eu estaria assim? Ou se eu não tivesse feito da forma como eu fiz, eu estaria assim? De quem então a responsabilidade de todas as aflições, senão do próprio homem? O homem, então, é o causador dos seus próprios infortúnios. Nós somos. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante acusar a sorte, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua própria negligência.
O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar intelectual e moralmente. A lei humana, ela atinge certas faltas e as pune, mas a lei atinge especialmente as que trazem prejuízo para a sociedade e não sobre as faltas que traz o prejuízo para os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Toda falta, infração, por mais leve que seja, tem consequência. Então, o homem é sempre punido pela falta que comete, seja ela grave ou leve. Os sofrimentos que decorrem dessa falta são-lhe uma advertência de que procederam mal e dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença que existe entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para assim no futuro evitar o que lhe origina uma fonte de amarguras. Então, esse sofrimento, se eu estou sofrendo, eu vou estar aí vendo, fez mal ou fez bem? E com isso tomar mais cuidado e no futuro evitar atitudes, as faltas, para que não haja esse sofrimento. Não havendo uma punição, então, retardaria o avanço e, consequentemente, a sua felicidade. Então, se não houver uma punição para essas faltas, eu não vou progredir, porque eu posso fazer o que quiser, que eu não vou ter consequência nenhuma. E isso é um atraso e, por conseguinte, atrasa a felicidade e que todos buscamos, né? Porém, a experiência às vezes chega tarde. Algumas vezes essa experiência chega tarde, de tanta falta cometida. Quando eu me deparo, passou muito tempo, mais do que eu gostaria na verdade. E quando eu vejo, a vida já foi desperdiçada. As forças já estão gastas e sem remédio o mal. Aí então o homem diz: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado. Se fosse recomeçar, faria tudo diferente. E jogue a primeira pedra quem nunca pensou isso, né? Eu observo pelo menos que a grande maioria, pelo menos as pessoas que eu tenho contato, né? A gente ouve muito isso. Ah, se eu soubesse o que sei hoje, eu teria feito tanta coisa diferente. Como o obreiro preguiçoso diz, perdi o meu dia. Também diz o homem, perdi a minha vida. Mas assim como o sol nasce para o obreiro, dando a oportunidade de reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, após a noite no túmulo, há de surgir uma nova oportunidade para fazer diferente. Tendo essa experiência do passado, então isso é uma direção para ele do que ele pode e do que não pode fazer. O importante é se manter atento a isso, para não cair no mesmo erro. E como Deus é sempre soberanamente bom, justo, Ele sempre dá a oportunidade de um novo amanhecer para repararmos e ir em busca da felicidade e assim evoluirmos. Como é lindo tudo isso, né? Eu acabo sempre falando um pouco da minha experiência, porque cada vez que eu me deparo mais com essa leitura, com esse esclarecimento, mais eu me sinto feliz, mais eu me sinto no caminho, com mais fé, sabe? Com mais força, com mais garra, com mais ânimo. E essa busca, essa experiência faz toda a diferença. Porque eu estava refletindo hoje, né? Me veio que eu estou aqui para passar uma mensagem, para levar uma mensagem para quem assiste, para quem está assistindo, né? Para os outros.
mas o que eu identifico antes de qualquer coisa é que essa mensagem é antes de tudo para mim. Porque eu tenho que buscar, eu tenho que aprender, no sentido de estar passando aqui, não é simplesmente eu vir e passar. Eu faço uma leitura, faço umas anotações para estar passando isso para vocês. Então eu percebo que isso é, antes de mais nada, para mim, um aprendizado que eu tenho que buscar. Então não é só levar para o outro, é muito gratificante eu levar essa mensagem para você. Mas antes de mais nada, eu tenho a consciência de que esse aprendizado é para mim. Eu tenho que botar muito reparo no que eu estou buscando, no que eu estou passando adiante. É um aprendizado que tem que ficar, tem que entrar, tem que fazer morada aqui e não só levar para você. E eu agradeço a Deus essa oportunidade. Não era nem para falar isso, mas me veio isso, eu senti no coração de passar isso para vocês, tá bom? Então, diante disso tudo, eu convido vocês a buscarem o estudo no centro, a buscarem mais leituras edificantes, palestras. O centro oferece tudo isso. Entra no Instagram, entra no Face, tem muitas oportunidades de aprendizado. E a gente já não tem tempo assim. Então que possamos começar o quanto antes, tá bom? Semana que vem falarei das causas anteriores das aflições, tá bom? Então, abençoado seja o seu dia, a sua semana. Que Deus esteja aí acampado, a espiritualidade, nosso Mestre Jesus, nossos protetores, estejam acampados na sua casa, cuidando e protegendo do seu lar, do seu trabalho, da sua família, tá bom? Um beijo no seu coração e muitos beijos de luz. Gratidão.